40 anos do Centro Nacional de Cultura impõe-nos uma reflexão, e a reflexão é sobre o papel fundamental de associações deste tipo na vida portuguesa. Evidentemente que o Centro Nacional de Cultura é neste momento mais do que uma mera associação. Tornou-se uma autêntica instituição de cultura. E isto é quase um lugar comum, uma vez que um lugar assumido pelo CNC é de tal modo incontestável que esta realidade parece hoje quase cozinha. Mas é importante salientar que o Centro Nacional de Cultura conseguiu tomar esta posição mercê dos seus associados, mercê das suas direções e, nos últimos anos, mercê da atuação extraordinariamente dinâmica da Helena Vaz da Silva. Ora, evidentemente, falar no Centro Nacional de Cultura, a meu ver, é falar em três grandes momentos da sua vida. O primeiro, como centro de reflexão, centro de debate e de animação cultural. O segundo, como centro de descoberta. Foi, aliás, espantoso esse momento do Centro Nacional de Cultura, no qual, com os seus associados, se pôs à descoberta de Portugal, à descoberta dos pequenos lugares, das pequenas coisas, das pessoas, do cotidiano. Mas hoje o Centro Nacional de Cultura está perante um novo desafio, perante um terceiro momento da sua vida. O desafio do conhecimento e da difusão da cultura portuguesa. É, aliás, muito importante o conjunto de iniciativas levado a efeito pelo Centro nestas comemorações dos 40 anos, designadamente aquela extraordinária viagem à Índia, que é um pontapé de saída justamente para este novo momento, para este novo desafio relacionado com a difusão e o melhor conhecimento da cultura portuguesa. Ora, evidentemente que perante tudo isto, falar-se dos 40 anos de uma instituição é falar-se, afinal, na plena juventude de uma realidade que terá tudo para dar, tudo para nos dar. Também há lugar comum, além de qualificar o Centro como instituição, dizer que o Centro faz hoje mais do que o Ministério da Cultura. E isso é extraordinariamente importante, uma vez que são as pessoas comuns que conseguem, afinal, fazer coisas que o Estado, naturalmente, não pode e não deve, muitas vezes, fazer em exclusividade. Eu diria, para terminar, felicitando naturalmente o Centro por este momento importante da sua vida, gostaria de dizer o seguinte: se hoje o Almeida Garrett vivesse, com certeza que teria descoberto a janela da Joaninha dos Olhos Verdes na companhia dos sócios do Centro Nacional de Cultura. Bom, grande parte da minha geração tem uma história pessoal com o Centro Nacional de Cultura. Eu tenho, pessoalmente. De certo modo, uma certa forma de iniciação cívica começou exatamente aqui. Aqui, não, no Centro Nacional de Cultura, não neste espaço geográfico. Também aconteceu comigo uma coisa que vale a pena contar. Os associados do Centro, na sua fundação, eram todos monárquicos, menos eu. Com isso, havia a possibilidade de se dizer que o Centro não era monárquico, mas fundamentalmente era o convívio que eu tinha, porque eles eram os meus amigos. E daí que as propostas que eles tinham, as propostas culturais e até propostas políticas, porque eram pessoas com um grande sentido da liberdade,
me interessavam também a mim. Daí que eu acompanhei na sua fundação este centro e acompanhei-o até hoje. O centro teve muitas vicissitudes que por um lado provenientes da obstrução que lhe era feita pela política do tempo, mas também em grande parte pelo desinteresse das pessoas. E por isso é preciso lembrar aqui assim o Francisco Sousa Tavares, porque nesse tempo de um total desinteresse e desânimo, o Francisco Sousa Tavares foi o Centro Nacional de Cultura. Foi ele que realmente aguentou a chama. Até que, após a proibição da Associação Portuguesa de Escritores, ele e a Sofia fizeram abrir o Centro Nacional de Cultura exatamente a todos os escritores, e foi nessa altura que se deu o grande encontro dessa facção dos monárquicos liberais e de mais alguns como eu, que se reclamavam da liberdade, mas que não estávamos reconhecidos com a esquerda tradicional, mas foi nessa altura que se deu o encontro com essa esquerda, num convívio que se processou sempre com grande espírito de lisura e de belíssima camaradagem. Entretanto, eu tinha, com as minhas relações com o Pierre Emmanuel, eu tinha conseguido que a Associação para a Liberdade da Cultura, que nesse momento apoiava os intelectuais de todos os países que estavam sujeitos à ditadura, se interessasse por nós. Fizemos aqui, em Portugal, uma comissão, que chamámos na altura Comissão para as Relações Culturais Europeias, que funcionou durante algum tempo na Livraria Moraes que eu tinha, mas que a certa altura resolvemos que devia funcionar aqui. Digamos que dava um pequeno suporte com as ajudas que nós tínhamos, pôde dar um pequeno suporte económico ao centro, e por outro lado havia muito mais possibilidade e muito mais operacionalidade com a Associação para a Liberdade da Cultura aqui assim. Eu gostava, dado que foram duas instituições que se identificaram nesta casa, eu gostava realmente de fazer uma pequena referência ao que foi a Associação para a Liberdade da Cultura, porque por um lado ela conseguiu reunir aqui as pessoas dos mais diversos quadrantes políticos e ideológicos, desde que efetivamente se reclamassem da liberdade. Isso por um lado. Por outro lado, exerceu uma ação que eu considero de uma grande importância e de certo modo responsável pela quebra do isolamento dos intelectuais portugueses e das atividades culturais portuguesas durante um período bastante longo, que veio até à Revolução de Abril. E também quero lembrar uma pessoa aqui, que é impossível não poder lembrar, que é realmente a figura do Pierre Emmanuel. O Pierre Emmanuel foi o grande obreiro dessa aproximação, ele era presidente da Associação para a Liberdade da Cultura, e foi ele que nos veio visitar algumas vezes. Criámos mesmo com ele, eu e alguns dos membros, lembro do professor Luís Sintra, que foi convidado inclusive para o comitê diretor da Associação para a Liberdade da Cultura, criámos mesmo com ele uma grande amizade. Eu hoje recordo, recordo a sua pessoa fascinante, a sua personalidade extraordinária, e tive a felicidade, e devo dizer que eu sentia um peso na minha consciência, mas tive a felicidade de ele, um ano antes de morrer, ter vindo aqui a Portugal e, de certo modo, de manifestarmos publicamente esses intelectuais que estiveram comprometidos na Associação para a Liberdade da Cultura em Portugal, de terem manifestado publicamente o seu agradecimento, a sua gratidão pela ajuda que ele lhe deu. Não só os intelectuais, como o Presidente da República quis recebê-lo em audiência especial para lhe manifestar esse reconhecimento,
o Primeiro-Ministro obsequiou com um jantar em que convidou esses intelectuais que faziam parte da Associação para a Liberdade da Cultura. Devo dizer, que senti um extraordinário alívio quando depois me fui despedir dele do aeroporto, porque eu considerava que tínhamos para com o Pierre Emmanuel uma dívida enorme. Infelizmente, um ano depois, exatamente, ele morria. Depois veio a Revolução de Abril e, de certo modo, parecia que o centro tinha acabado de exercer qualquer função. E como acontece na biologia, quando as funções terminam, os órgãos terminam também. Mas, realmente, houve esta sorte da Helena Vaz da Silva, com o espírito de animadora cultural que nós reconhecemos, de uma animação cultural extraordinariamente qualificada e eficaz, se ter lembrado do Centro Nacional de Cultura, a que ela também estava, de certo modo, ligada, mas, enfim, sem uma atividade aqui central e fulcral, lembrou-se de pegar no Centro Nacional de Cultura exatamente para fazer daqui um instrumento valioso que tem sido da animação cultural do nosso país. A Helena, há 2 anos que fazia tudo, que era a alma desta casa, era membro da direção, só que não era presidente. Até que eu cheguei a umas eleições e abri os olhos para o absurdo da situação e devo dizer que todos reconheceram que realmente quem devia ser presidente do Centro Nacional de Cultura era a Helena, e ela tem sido desde esse dia. Sinto-me, como disse, como o nome que indiquei, o meu nome está aqui ligado por solidariedade com o trabalho que está aqui a ser feito. Posso dizer bem desse trabalho porque não tenho a mínima responsabilidade nele, infelizmente, não dou mais do que o meu nome. Mas eu gostaria de focar como pessoa que é relativamente ligado às atividades culturais do nosso país, ter que reconhecer que este é dos centros onde com mais eficácia se faz uma programada animação cultural e que as pessoas, através do centro, muitas pessoas através do Centro Nacional de Cultura, foram chamadas a essa nova dimensão que muito possivelmente será a dimensão do futuro. É muito natural que dentro de alguns anos nós deixemos a fisionomia do homem económico para passarmos para a fisionomia libertadora do homem cultural.